A verdadeira fortuna escondida. Os 10 artefatos arqueológicos mais valiosos do mundo. Já se perguntou quanto vale um pedaço do passado? Alguns artefatos são inestimáveis. Hoje, vamos revelar o top 10 dos artefatos arqueológicos mais valiosos. Tem múmia, ouro e mistério. Alguns desses itens valem milhões de dólares. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Preparados? Então apertem os cintos, porque a gente vai voltar no tempo e descobrir o valor desses tesouros, quando e por quem foram descobertos, e o tamanho de cada item. Nossa primeira parada nos leva para a Áustria, lar da Vênus de Willendorf, uma estatueta de calcário com apenas 11 centímetros de altura. Esculpida há mais de 30 mil anos, durante o Paleolítico Superior, a Vênus é um mistério arqueológico. Alguns acreditam que ela seja um símbolo de fertilidade ou um amuleto de boa sorte. Outros acham que é uma representação da deusa-mãe. Seja qual for a resposta, a Vênus de Willendorf é um elo fascinante com o nosso passado. Estima-se que seu valor seja inestimável, dada sua importância histórica e cultural. A Vênus de Willendorf foi descoberta em 1908 por Josef Zombati, um arqueólogo austríaco. Com apenas 11 centímetros de altura, esta pequena estatueta continua a intrigar e fascinar estudiosos e entusiastas da arqueologia. Da pré-história, a gente dá um pulo para a Nigéria, lar dos famosos bronzes de Benin. Os bronzes de Benin decoravam o Palácio Real do Reino de Benin, um reino africano poderoso entre os séculos 13 e 19. No final do século 19, os britânicos invadiram e saquearam o palácio, levando milhares de bronzes. Hoje, estão espalhados por museus do mundo todo, e a Nigéria luta pela sua repatriação. Esses artefatos são extremamente valiosos, com algumas peças avaliadas em milhões de dólares. Os bronzes de Benin foram descobertos no final do século XIX por arqueólogos britânicos. Cada peça varia em tamanho, com algumas esculturas medindo até 1 metro de altura. Nossa próxima parada é na Alemanha, lar do disco de Nebra. Um objeto antigo e misterioso, um disco de bronze com incrustações de ouro representando o Sol, a Lua e as estrelas. Criado há mais de 3.600 anos, é a representação mais antiga do cosmos. Descoberto em 1999 por caçadores de tesouros, o disco mede cerca de 32 centímetros de diâmetro. Além de ser bonito, era um instrumento astronômico preciso, e seu valor é estimado em milhões de euros. Preparem seus capacetes e escudos, porque nossa próxima parada é em Troia, palco da guerra mais épica da mitologia grega. Apresento a vocês o Tesouro do Rei Príamo, uma coleção de joias, armas e objetos de ouro e prata descoberto no final do século XIX pelo arqueólogo Heinrich Schliemann. São peças de ouro, prata, marfim, pedras preciosas, tudo o que você imaginar de mais valioso e luxuoso. Estima-se que o valor total desses itens ultrapasse milhões de dólares. Diz a lenda que o tesouro pertencia ao próprio rei Príamo, o último rei de Troia, e que teria sido enterrado com ele durante a Guerra de Troia. As descobertas foram feitas em 1873 por Heinrich Schliemann e sua equipe. Cada item varia em tamanho, desde pequenas joias até grandes peças de ouro e prata, todas incrivelmente detalhadas e bem preservadas. E do mundo da mitologia, a gente viaja para o Egito Antigo, terra dos faraós, pirâmides e muitos mistérios. Nossa próxima parada é a Pedra de Roseta, uma placa de granito negro encontrada em 1799 por soldados franceses, durante a campanha de Napoleão no Egito. A Pedra de Roseta, que mede cerca de 114 centímetros de altura, 72 centímetros de largura e 28 centímetros de espessura,
continha o mesmo texto escrito em 3 idiomas diferentes: grego antigo, demótico e hieróglifos. Graças a essa descoberta feita por Jean-François Champollion em 1822, os estudiosos finalmente conseguiram decifrar os hieróglifos, abrindo as portas para um novo entendimento da civilização egípcia. Hoje, a Pedra de Roseta é considerada um dos artefatos mais valiosos do mundo, com um valor histórico e cultural incalculável. E do Egito, a gente viaja para Israel, mais precisamente para o deserto da Judéia, onde um dos achados arqueológicos mais importantes foi feito, os manuscritos do Mar Morto, uma coleção de quase 1000 pergaminhos escondidos em cavernas, escritos há mais de 2000 anos. Incluem textos religiosos judaicos e partes da Bíblia hebraica, escritos entre os séculos 3 a.C. e 1 depois de Cristo. A descoberta em 1947, por pastores beduínos, foi um terremoto na arqueologia e história bíblica. Hoje, esses pergaminhos são inestimáveis, com valor histórico e cultural incalculável. Alguns especialistas estimam que seu valor monetário poderia alcançar milhões de dólares. Cada pergaminho varia em tamanho, com alguns medindo até 7 metros de comprimento. Um navio funerário e seus segredos. O tesouro de Sutton Hoo. Vamos fazer uma viagem no tempo até a Inglaterra do século 7 depois de Cristo, onde encontramos o tesouro de Sutton Hoo, um dos mais importantes sítios arqueológicos da Inglaterra anglo-saxônica. Um navio funerário gigante, enterrado no solo há mais de 1300 anos, com um tesouro digno de um rei dentro. As descobertas foram feitas em 1939 por Basil Brown, um arqueólogo autodidata. Dentro do navio, os arqueólogos descobriram um verdadeiro banquete de artefatos: armas, joias, moedas, peças de ouro e prata, e até mesmo uma máscara funerária. Esses itens variam em tamanho, desde pequenas moedas até grandes peças de armamento. Eles são inestimáveis, com alguns avaliados em milhões de dólares devido à sua raridade e importância histórica. A face do faraó. A máscara de ouro de Tutankhamon. Voltamos para o Egito Antigo para conhecer de perto um dos objetos mais icônicos da história: a máscara de Tutankhamon. Essa máscara funerária de ouro maciço, que cobria o rosto do faraó Tutankhamon em seu túmulo, é um símbolo da riqueza, do poder e da glória do Egito Antigo. Descoberta em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter, a tumba de Tutankhamon é considerada um dos maiores achados arqueológicos de todos os tempos. A máscara de Tutankhamon, avaliada em milhões de dólares, não só representa um valor histórico incalculável, mas também um valor monetário impressionante, refletindo a grandiosidade do Egito Antigo. A máscara mede cerca de 54 centímetros de altura e pesa aproximadamente 11 quilos, destacando-se como uma das peças mais impressionantes da arte funerária egípcia. Um exército de pedra. Os guerreiros de Xi'an. Da grandiosidade do Egito Antigo, a gente viaja para a China, lar de uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes de todos os tempos: os guerreiros de terracota de Xi'an. Um exército de milhares de soldados de terracota, em tamanho real, enterrados há mais de 2000 anos, para proteger o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Cada soldado é único, com expressões faciais, penteados e uniformes diferentes, o que mostra a atenção meticulosa aos detalhes dos artesãos que os criaram. Estimados em bilhões de dólares, esses guerreiros são inestimáveis para a história e cultura chinesa, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Descobertos em 1974 por agricultores locais, esses guerreiros têm cerca de 1,8 metros de altura, cada um com detalhes únicos. A maior descoberta da arqueologia chinesa: o exército de terracota. Descoberto em 1974 por agricultores chineses, o exército de terracota é composto por milhares de estátuas de soldados, cavalos e carruagens.
enterrados com o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, para protegê-lo na vida após a morte. Cada estátua é única, com características faciais, penteados e uniformes diferentes. Estima-se que o valor histórico e cultural do exército de terracota seja incalculável, mas algumas estátuas individuais foram avaliadas em milhões de dólares. As estátuas foram descobertas por um grupo de agricultores liderados por Yang Jifa. Cada soldado de terracota mede aproximadamente 1,8 metros de altura, enquanto os cavalos têm cerca de 2 metros de comprimento. E aí, pessoal, gostaram da nossa expedição pelo mundo dos tesouros arqueológicos mais valiosos da história? Qual desses artefatos, que valem milhões de dólares, vocês acharam mais incrível? Cada um deles foi descoberto em momentos diferentes da história, por arqueólogos dedicados. Contem pra mim nos comentários. E não se esqueçam de mencionar o tamanho de cada item que mais chamou sua atenção. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixar o like para ajudar o Portal do Desconhecido a desvendar mais mistérios do passado. A gente se vê na próxima aventura. Valeu!